Boa noite. Nós estamos ao vivo com Cristo aqui, trazendo mais uma live, mais um debate, né? Vamos dizer assim, de ideias a respeito do Espírito Santo nessa noite, com os obreiros da ADSA Jardim Jomar, com o pastor Benilton Alan, que está conosco. E nós esperamos que você compartilhe essa live, que alcance as pessoas que você conhece, que cada um possa ser alcançado pelo Espírito Santo e possa entender um pouco mais da pessoa do Espírito Santo nesta noite. Nós vamos começar louvando ao Senhor e você pode afastar o sofá da sua sala, você pode ficar à vontade, tenha a liberdade de adorar conosco nesta noite, amém? Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, vem Espírito de Deus, seja nossa morada, Senhor. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, cante conosco. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude, Senhor, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O Espírito Santo, ele transforma a nossa mente para que ela alcance as coisas que são do céu. Então, às vezes, esse processo de transformação é necessário, tanto a nossa mente compreender as coisas que são do alto, querer as coisas que são do alto, pedir as coisas que são do alto. O Espírito Santo, ele é o responsável por interceder
através das nossas orações perante Deus. Então, nessa noite, você possa compartilhar essa live e que ela alcance muitas e muitas pessoas, para que essa transformação positiva aconteça em nossas vidas. Amém? Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar nossa live e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu vou apresentar os irmãos aqui, os obreiros que vão estar fazendo junto comigo aqui esse debate, essa troca de ideias a respeito da palavra do Senhor. Nós temos aqui o presbítero Geraldo, Deus abençoe pela sua presença, o presbítero Donizete, Deus abençoe também pela sua presença, o nosso professor de escola dominical, Daniel Santos, e aqui o pastor Benilton Alain também, Deus abençoe pela sua presença, que vai nos ajudar aqui a conversar um pouquinho, e com essa conversa nós esperamos que possamos alcançar o seu coração, e você possa se enriquecer, você que está acompanhando, os irmãos que estão aqui presentes também, um pouquinho desse assunto que é um assunto rico, um assunto profundo, que nós vamos falar a pessoa do Espírito Santo. Então eu vou começar aqui pelo presbítero Geraldo, e eu vou abrir com uma pergunta. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Irmão Geraldo, por favor. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Então, a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa real que veio habitar nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, né? A partir do momento que a pessoa está no mundo, mas que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele acaba recebendo a presença dessa pessoa do Espírito Santo. A partir do momento que Jesus ele morreu, ressuscitou, mas ele disse: eu enviarei outro Consolador para que possa estar com vocês ou convosco, né? E essa pessoa, o Consolador, é o Espírito Santo, que é o conselheiro, é o que nos protege, é o que nos direciona no nosso dia a dia, né, para nos dar a vitória, né? E o Espírito Santo não é uma pessoa vaga ou uma sombra, coisa desse gênero, não. A pessoa do Espírito Santo é o que nos ajuda, até mesmo nas nossas orações, né? Muitas vezes você não sabe nem o que dizer a Deus, pedir ao Senhor Jesus o que dizer, o que falar, mas automaticamente o Espírito Santo entra na sua consciência, ele te impulsiona a falar, a dizer a Deus, a Jesus Cristo, o que realmente você precisa. Então o Espírito Santo é uma pessoa que está pronto para nos dar a vitória. Bom, Donizete. A paz do Senhor a todos os irmãos, aqueles que estão nos vendo nesta live, que Deus venha abrir a nossa mente e o nosso coração para nós entendermos a respeito desta pessoa que faz parte da vida do ser humano a partir do momento que ele se conscientiza que necessita da ajuda dele, né? Porque às vezes o Espírito Santo já está querendo habitar, ou já está querendo fazer algo com a vida de alguém, e a pessoa não entende, a pessoa não percebe, né? E que ele é aquele que interage com o ser humano, não é? E a pessoa do Espírito Santo está sempre presente em todos os momentos
da vida do ser humano a partir do momento em que ele entende que ele é dependente de Deus para algumas coisas. E sem o Espírito Santo nós não vamos entender isso. E achar que ele simplesmente é uma força ativa não é o objetivo em que Deus ele enviou, né? O Espírito Santo é algo que em nós faz um efeito de uma forma gloriosa, pois faz que nós venhamos a entender que Deus ele é aquele que realmente criou um plano e está dando sequência nesse plano. Então o Espírito Santo habita em nós e faz parte da nossa vida a partir do momento em que nós permitimos que ele assim o faça. Esse é o Espírito Santo em que nós, servos de Deus, que compreendemos o que a palavra diz, é. Paz, Senhor, irmãos. Para mim, o Espírito Santo é um ajudador, né? Porque se nós fôssemos explicar aqui para os ouvintes, para os irmãos, como funciona o sistema de eleição do Brasil, nós podemos demorar um dia e ninguém entender nada, né? E como é engraçado como o Espírito Santo trabalha fazendo com que as pessoas entendam o plano de salvação. Tanto uma pessoa culta, né, como uma pessoa que não tem nenhuma cultura, não tem nenhum estudo. O Evangelho ele chega tanto no lugar mais pobre como no lugar de um nível melhor, né? E através do Espírito Santo, que nos convence do juízo, da justiça e do pecado, né? Então, se nós hoje estamos aqui, todos nós estamos aqui, porque um dia o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas. Ainda que algumas pessoas podem dizer assim, ó, irmão, mas eu nasci no lar cristão, pode ser o caso de muitas pessoas aqui, não importa, mas teve um dia o Espírito Santo trabalhou na sua vida para que hoje você entendesse o plano de salvação. E se não fosse ele trabalhar em nossas vidas, nós estaríamos como estava lá, está escrito lá no livro do profeta Isaías, como panos de imundície no pecado. Quando você quando você vem para a igreja, você deve passar para alguns bares, para alguns lugares, e você vê aquelas pessoas ali, elas estão, né, se prostituindo, bebendo, elas estão ali porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. E se você está aqui, se você pode estar na igreja, porque o Espírito Santo tem operado na sua vida, né? Tem operado, se você está longe, está distante, é uma oportunidade de você dar ouvidos ao Espírito Santo. A palavra de Deus fala assim, se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça os vossos corações. Então, para nós, para mim, é o nosso amigo, o nosso consolador, facilita o entendimento da palavra de Deus. Amém? Queridos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Os presentes aqui, presbítero Geraldo, presbítero Donizete, professor Daniel, pastor Eliel, muito obrigado pelo convite para que nós pudéssemos fazer parte desse momento tão marcante. A todos os que estão ligados via internet na live, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. Quando me é feito esta pergunta, o que é o Espírito Santo? Eu preciso lembrar que o Espírito Santo é Deus. E apesar de na Bíblia nós não termos a definição da palavra trindade, mas é muito claro a ação de Deus em três pessoas distintas. Em todo o Antigo Testamento, a ação do Deus Pai. No Evangelho, nós encontramos a ação do Deus Filho, na pessoa de Jesus encarnado como homem. E em João, capítulo de número 14, 15, 16, dali em diante, nós encontramos Jesus fazendo menção ao Espírito Santo. E quando Jesus ele faz menção ao Espírito Santo naquele momento, é que seria uma espécie de substituto, seria uma espécie de continuidade daquilo que ele estava fazendo durante o período em que ele esteve com seus discípulos na formação da igreja. E Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo fazendo este papel de aproximação, homens, Deus, homens, céus, e é uma coisa tão extraordinária, é uma coisa tão fantástica, que o Espírito Santo como pessoa, ele tem sentimentos muito parecidos como nós seres humanos,
Por exemplo, nós já lemos aquele texto na Bíblia que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis perante Deus em nosso favor. E eu, Benilton Alan, há 37 anos servindo a Jesus, posso dizer que eu tive uma experiência com esse Espírito Santo, que é esta pessoa distinta e que é Deus, de uma forma tão extraordinária. Quando eu tinha 13 anos de idade, ele veio agir na minha vida de uma forma diferente, que não tinha agido até então, transformando a vida de um garoto autista Asperger em alguém para se tornar um pregador do Evangelho. Então, a maior definição sobre o Espírito Santo é que ele é o próprio Deus. Graças a Deus. Então, nós cremos na doutrina da Trindade, é uma doutrina que nós acreditamos, nós cremos isso pela fé, não é algo que dá para se explicar pela razão. Então, como foi falado por todos os obreiros aqui, todos acreditam e têm a fé que o Espírito Santo é uma pessoa. O próprio Jesus disse que ele nos daria outro Consolador. Então, quando Jesus disse que nos daria outro Consolador, ele estava se referindo a um ser pessoal, com características de uma pessoa, que sente, que fala, que tem vontade. E a Bíblia nos revela essas características do Espírito Santo. Então, nós acreditamos, sim, pela fé, na doutrina da Trindade, crendo que não é uma força ativa, como é pregado e ensinado por muitas pessoas, mas sim, o próprio Jesus chamou ele de conselheiro. Só uma pessoa tem esse atributo de ser um conselheiro. Então, o Espírito Santo, pela fé, pela Bíblia Sagrada, nós acreditamos ser uma pessoa. E eu, crendo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu lanço aqui outra pergunta para nós conversarmos aqui. Qual que é a obra, então, do Espírito Santo na vida do ser humano? Pela Bíblia, o que a Bíblia revela a respeito dessa pessoa, que ele veio para fazer a obra de Deus. Então, qual é a obra do Espírito Santo? Geraldo, fala um pouquinho para nós aí, qual que é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo, conforme João capítulo 16, versículo 8 ao 13, o principal papel é convencer o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo, né? E do pecado, porque o Espírito Santo, ele desmascara, né, e reprova a incredulidade e o pecado, né, a fim de despertar a consciência da culpa sobre a pessoa, né? É como no caso de Zaqueu, né? Ele porque queria conhecer a Jesus, subiu na figueira, ficou lá no meio dos galhos, Jesus se aproximando, mas aquele dia era um dia especial para ele, né? Porque Jesus chega e faz o convite: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele desceu depressa, Jesus o recebeu, o abraçou, e diante daquele abraço veio sobre ele aquele temor sobre ele, veio o reconhecimento sobre ele, né? E naquele momento ele diz: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo em quadruplicado. Veio a regeneração de uma forma extraordinária na vida daquele homem. Então, uma das obras do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, também da justiça também. Que o Espírito Santo, ele convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo, né? Esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o mundo, né? Então, o homem por si mesmo não tem como vencer o mundo, vencer o pecado, mas o Espírito Santo de Deus em nós é o que nos faz a convencer a isso, né? E também sobre o juízo, né? Que trata-se da obra do Espírito Santo ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz, conforme nos fala João capítulo 12, versículo 31, e o capítulo 16, versículo 11, do juízo atual do mundo por Deus, né? E do juízo futuro de todos os homens, né? Então, a obra do Espírito Santo é de convencer do pecado e da justiça e do juízo, e será manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espírito Santo em Jesus Cristo, né? Então, é uma força, né?
Você quer dizer que você não está só em acreditar, em confiar na pessoa do Espírito Santo, porque Ele mesmo é o que te faz, te dá essa força, né, de ser convencido por Ele e convencer também a outros também a acreditar como você. Muito bem, eu quero aproveitar, você que está nos assistindo, pode nos enviar a sua pergunta, o seu questionamento. Esse assunto é bastante amplo. Nós estamos falando de um ser divino, que é o Espírito Santo, como foi falado aqui pelo Benilton Alain, o pastor Benilton Alain. O Espírito Santo, ele é Deus. Então, por mais que nós tenhamos argumento, a nossa mente limitada jamais daria para explicar Deus. Mas a Bíblia Sagrada, esse manual glorioso, maravilhoso que Jesus nos deixou, nos dá algumas explicações a respeito dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Então pode fazer a sua pergunta, nós vamos aqui, na medida do possível, estar respondendo e assim sanando a sua dúvida. Vamos ouvir o presbítero Donizete. No seu entendimento, fala um pouquinho a respeito da obra do Espírito Santo. Vejamos que nós estamos vivendo uma situação calamitosa, né? Vivendo uma situação totalmente complicada, difícil, repleta de provações e turbações e limitações e aprisionamentos, né, que nós estamos vendo acontecendo nos dias atuais. Então, observando tudo isso, se a gente não permitiu, se a gente não se permitir, Deus, que é o próprio Espírito, como nós já ouvimos aqui, trabalhar em nossa vida para que nós venhamos a conseguir superar tudo isso, com toda certeza, em nossa própria capacidade, nós não vamos conseguir alcançar um objetivo, alcançar algo que vai verdadeiramente nos satisfazer, nos completar em si. Então, o Espírito Santo é aquele que, né, na sua boa, perfeita e agradável vontade, é aquele que nos dá força, né? É aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá ânimo, né? É aquele que nos realmente nos conduz a um êxito para que nós venhamos a ter uma alegria ou ter uma felicitação completa. Então, o Espírito Santo tem simplesmente algo que é extraordinário. É que nos dá força para nós vencermos a nós mesmos, ao mundo e ao nosso adversário. Então, qual é a obra, né? Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é nos conduzir, é nos guiar, é nos sustentar, é nos fortalecer, é nos revestir de Deus em si, para nós podermos suportar todos esses momentos em que a vida nos traz de revés, né, de situação adversa. Essa é uma das obras do Espírito Santo na vida do ser humano. Muito bem. Nós temos aqui já uma pergunta do Lucas. Lê para nós, por favor, Donizete, a pergunta do Lucas. O Lucas pergunta assim: gostaria de saber o que é batismo com o Espírito Santo. É só falar em línguas? Interpretação de línguas ou cura? Bem, ele fez mais... Muito obrigado pela pergunta, Lucas. Você fez mais de uma pergunta. Pastor Benilton, dá sua resposta, por favor, para o Lucas. A resposta, ela também vai englobar a sua pergunta inicial sobre a obra do Espírito, e eu vou diluindo assim aos poucos para caber no tempo aqui que é me dado. A obra do Espírito Santo, eu percebo que tanto o presbítero Donizete como o presbítero Geraldo, eles enfatizaram no quesito pessoal, mas eu quero enfatizar aqui no quesito coletivo. E quando Jesus ele aparece ressurreto, depois de 3 dias, e ele passa mais alguns dias com os seus discípulos, ele sempre enfatiza que os mesmos estavam ali
para dar continuidade na obra do mesmo. A obra de Jesus é a propagação do evangelho da salvação, da vida eterna, da transformação, da mudança de vida, da expulsão de demônios, das nações todas serem alcançadas por Cristo, e esta missão ela seria dado continuidade pelos seus discípulos, que a partir daquele instante seriam chamados igreja. Só que para esta obra ser realizada, eles precisavam alguns requisitos, e dentre os principais requisitos eram ficar numa cidade chamada Jerusalém, até que do alto eles recebessem a virtude do Espírito Santo. E depois que eles recebessem a virtude do Espírito Santo, eles teriam poder para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Onde é que entra a pergunta do Lucas? Gostaria de saber o que é o batismo com o Espírito, se é só falar em língua, interpretação de língua e cura. A primeira menção que nós temos a respeito de batismo, a primeira realização desta imersão do Espírito sobre a vida de alguém, acontece no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e a primeira reação por parte dos mesmos foi ver línguas repartidas como fogo entre todos eles. Alguns defendem que aquele evento foi um evento de xenolalia, que é as línguas estranhas que nós conhecemos nos cultos em que nós participamos, ou algumas outras pessoas defendem que aquilo foi um evento de glossolalia, que seria línguas de outras nações, como de fato nos textos mais abaixo você vai encontrar algumas pessoas de outras nações entendendo as línguas conforme os seus países. Mas, respondendo à pergunta do Lucas, se o Espírito Santo ele tem uma obra para fazer com que a igreja leve o evangelho, expulse demônios, que tenha curas, realizações e a salvação e a vida eterna seja pregada por toda a humanidade, o batismo com o Espírito Santo não é só línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação em um combo completo de dons espirituais, e esses dons, usados na medida que o Eterno nos concede, caminha-nos ou nos encaminha para que nós possamos também gerar frutos do Espírito Santo. Não sei se eu consegui ser bem compreensivo na resposta para o Lucas. Muito bem. O apóstolo Paulo ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então o Espírito Santo ele tem essa função de conduzir o crente. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está querendo dizer que o Espírito Santo está conduzindo. Então a obra do Espírito Santo é conduzir o homem, sim, não só o pecador a Cristo, mas após o homem ser salvo, ser regenerado, que é outra obra do Espírito Santo, que é regenerar o ser humano, ele passa a conduzir o ser humano para que esse homem, essa mulher de Deus, venha estar glorificando a Cristo. Então é algo maravilhoso. A obra do Espírito Santo é coisa fantástica, coisa que palavras jamais podem se explicar. Mas vamos ouvir também o Daniel falar a respeito desse tema. Irmãos, você não consegue convencer alguém de algo. Você pode até convencer alguém de comprar alguma coisa, um bom vendedor, ainda que ele não use nenhuma mentira, ele pode convencer você de comprar um sapato, mesmo que você não esteja precisando. Mas você não consegue convencer alguém em relação ao pecado sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa, ela tem uma coisa chamada consciência. Né? O ímpio, ele tem essa consciência, sabia? O ímpio tem. Quando uma pessoa ela é convidada por alguém para fazer um tráfico de drogas, levar uma droga daqui até a Bahia, por exemplo, ele vai morrendo de medo. Ele vai morrendo porque ele sabe que ele está errado, ele sabe. Ele sabe que ele pode ser pego, né? Então ele morre de medo. Ele morre de medo. Na sua primeira viagem, ele morre de medo. Na segunda, o medo já vai caindo. Na terceira, na quarta, ele já não tem medo nenhum. E é nisso que o diabo trabalha na vida dessas pessoas. Na quarta viagem, ele já não tem mais medo, não aconteceu nada. E aí está lá a polícia esperando ele e agora ele é preso. E aí a consciência dele acusou na primeira, na segunda, na terceira ele já viu que não tinha mais nada. Foi. Como isso acontece na vida da pessoa que conhece a Cristo, o Espírito Santo trabalha na vida dela. Ela na primeira oportunidade, aquela pessoa que foi um dia convertido, que frequenta a igreja, que está, ele vai dizer, não vou fazer isso, porque isso é um pecado, né? Eu não vou fazer isso.
né? Porque além de todas as consequências aqui da terra, tem a consequência espiritual. Então eu não vou fazer. Então o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E na vida do crente, daquele que já está frequentando a igreja, que ele faz você lembrar esquecer das coisas aqui da terra, né? Porque nessa terra nós temos muitas lutas, tristezas. Você pode estar cheio do Espírito Santo, isso não te livra das coisas aqui da terra. Se fosse assim, Estevão, a palavra de Deus fala lá em Atos, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu com Estevão? Ele foi apedrejado. A palavra de Deus fala que foi apedrejado, depois ele viu o céu aberto. Ele teve vitória. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele não está livre das coisas aqui dessa terra, das tristezas, das coisas que acontecem. Então, o que o Espírito Santo faz nos lembrar que existe um lugar para nós, muito melhor, né? Existe um lugar. Pelo fato de nós sermos crentes, nós somos muitas vezes injustiçados no trabalho, na vizinhança, porque você não vai agir com vingança, né? Porque você, às vezes até o incrédulo sabe, não, ele é crente, ele não vai fazer isso porque ele é um crente. E muitas vezes, mas aí o Espírito Santo fala, ó, esquece, existe um lugar preparado para nós. Se o Espírito Santo não tivesse vindo no dia de Pentecoste, os discípulos teriam esquecido de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Eles teriam esquecido, né? Só teria sido uma coisa. Mas como o Espírito Santo veio e hoje habita no meio de nós lembramos, os discípulos lembraram, e nós vamos lembrar, e os que Jesus não voltar, os filhos dos irmãos vão lembrar da obra do Espírito Santo. Amém? Temos aqui mais uma pergunta, a pergunta do Walter. Muito obrigado pela sua participação, Walter. Lê para nós, por favor, Donizete, essa pergunta. O Walter pergunta, Jesus foi batizado pelo Espírito Santo? Se Jesus também é Deus, para que precisou ser batizado? Alguém quer responder? Alguém? Olha, já que eu li a pergunta, né? Eu acredito que Jesus ele veio para cumprir algo. Ele não veio abdicar nada. Ele veio para demonstrar algo em que seria necessário ele vivenciar para que as pessoas viessem a entender que todos iriam precisar vivenciar aquilo. Então, exatamente por isso, o ser humano que acredita que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus ela é inerrante, vê que Jesus ele é o sumo exemplo. Se ele mesmo, sendo Deus, precisou ser revestido pelo Espírito para suportar, para sobreviver naquele tempo em que ele viveu, naquele período em que ele viveu, imagine nós hoje. O que seria, né? O que seria de nós se nós não tivermos esta experiência com Deus? Então, Jesus é o exemplo. Ele deixou isso como exemplo. Ele não necessitava disso. Se a gente for observar bem, né? Ele não necessitava disso. Porque ele já era. E continua sendo, nós sabemos muito bem disso. Mas, porém, para deixar como exemplo, né? Ele precisou ser, então, selado pelo Espírito Santo. Respondendo a pergunta aqui do Walter, complementando aqui o que foi dito pelo nosso irmão Donizete, a Bíblia relata que quando Jesus foi batizado por João Batista, a presença do Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. E ali a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E ele sai do batismo cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não voltou do deserto cheio do Espírito Santo, ele já foi para o deserto cheio do Espírito Santo, e a Bíblia nos fala que ali ele venceu Satanás de todas as formas. Pastor Benilton também quer complementar esse assunto? Na realidade, Walter, o nome do rapaz perguntou, né? Na realidade, se você fizer um paralelo, na forma que ele fez a pergunta, Jesus, como um homem que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou, nesse sentido, porque ele foi batizado em águas também. É um paralelo que se pode fazer, é um paralelo que se pode colocar.
E eu entendo perfeitamente aqui porque no texto do batismo de Jesus em águas, não fala em nenhum momento que aquilo foi batismo com o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, eu, na minha modesta forma de pensar, não consigo expressar a palavra batismo com o Espírito Santo neste acontecimento. Exatamente. Não tem a palavra batismo. Diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Como a Bíblia diz, Jesus veio cumprir um propósito. Como homem que nunca pecou, também não havia necessidade do batismo. Mas mesmo assim, ele foi batizado. Tem mais uma pergunta? Pois não. Observando isso aí, que o Benedito até falou, nós não lemos, né, essa palavra, mas é como acontece conosco, né? É como acontece conosco. Nós somos cheios do Espírito Santo também, não é verdade? Não é assim? Então quer dizer que, como Jesus foi cheio do Espírito Santo, nós também somos cheios do Espírito Santo, como ele assim acha por bem, não é verdade? Tem uma pergunta aqui da Sulamita. Muito obrigado, Sulamita, pela sua participação. Lê para nós, por favor, Donizete. A Sulamita pergunta: vamos imaginar que nesse momento alguma pessoa não cristã ou leiga nos assuntos espirituais esteja assistindo essa live. Como vocês explicariam, na prática e numa linguagem simples, que papel o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo em nossas vidas? Então, são diversos papéis o Espírito Santo. Como ele é Deus, vou dar aqui alguns exemplos. O Espírito Santo é ele que abre a mente do ser humano para poder compreender a palavra. Ele revela também para o ser humano a miséria do homem. Quando o Espírito Santo revela para o ser humano a miséria que ele vive espiritualmente, essa pessoa vai ao encontro de Jesus através dessa revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro dos seus grandes feitos na vida do ser humano, com isso ele vai prender o homem a Cristo, vamos dizer assim, porque ele vai estar sempre mostrando para o ser humano, vai estar conduzindo, vai estar sendo uma bússola para o homem. Então, a obra do Espírito Santo é coisa maravilhosa. Alguém quer comentar também sobre esse assunto? Sobre a pergunta da Sulamita? Como ela mencionou, de forma simples. De forma simples, é convencer a pessoa do seu erro, né? Porque a pessoa, muitas vezes, quando você conversa com a pessoa a respeito do Evangelho, a pessoa diz assim: olha, eu até concordo com as pessoas da igreja, até respeito e admiro, né? Acho que vocês estão no caminho certo, né? Gostaria até que meus filhos fossem para a igreja. Aí ele fala assim para você: só que eu não vou para a igreja, sabe por quê? Porque eu não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer e que são erradas, que eu sei que vocês não fazem, e aí eu vou ficar lá, né, sendo um falso, né? Então, é assim, o Espírito Santo está aí para convencer a pessoa desse erro, né? De que ela foi a vida toda, ela foi ensinada que aquilo não é um erro, né? Não é errado. Imagina, meu avô fazia, meu pai fazia, por que eu não posso fazer, né? Aí o Espírito Santo vem e fala assim: olha, você não pode fazer porque agora você é uma nova criatura, né? As coisas velhas já se passaram, né? Uma vez eu vi um testemunho de um irmão que me dizia assim, que ele falava assim para o filho dele: eu vou te bater igual meu pai me batia, né? Aí, quando ele foi dar a primeira paulada assim na criança, ele falou assim: só que o meu pai não era um convertido, e eu sou, então não vou te bater não, né? Vou te bater de maneira normal, né? Então, é exatamente isso. Nós sozinhos, as pessoas sozinhas, ela não consegue, ela não vai conseguir, né? A pessoa não vai conseguir deixar de fazer coisas que o crente não faz, né? Porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, ele sozinho não vai mesmo, não vai conseguir. É tanto que se a pessoa hoje, se ela conseguisse essas clínicas de recuperação, seja do que for, elas estavam lotadas, né, funcionando, não é ter vaga, porque fala assim: ó, o negócio aqui é tão bom que a pessoa entra aqui, fica um mês, ela não usa mais nada. Então, tem que colocar na lista de espera. E você vê que muitas vezes isso não funciona. Funciona para alguns, para os outros não.
Amém? Posso arrematar? Permita? Na realidade, como nós vivemos o tempo que nós temos a ação do Deus Espírito Santo, de forma simples, para que a pessoa que fez a pergunta, sulamita, né, entenda, se o Espírito Santo é Deus, o que Deus representa na sua vida? Para que serve Deus na sua vida? Em todos os momentos da sua vida. Eu, por exemplo, quando aprendi que o Espírito Santo é Deus, ele está em todos os momentos da minha vida, ele está em todos os instantes do meu dia, em todas as minhas ações. Ele tem esse papel fundamental do meu convencimento ao meu pecado, ao meu equívoco, para estar ligado em Cristo através do seu sacrilégio, através do seu sacrifício, mas ele tem papel fundamental em tudo que acontece no meu entorno. O Espírito Santo, ele é o conselheiro, o Espírito Santo, ele é o meu segurança, o Espírito Santo, ele é meu protetor, o Espírito Santo, ele é meu guarda, o Espírito Santo, ele é tudo. Então, se ele é Deus, ele ocupa todas essas funções, então eu acredito que seja bem simples a compreensão sobre esse assunto, pastor Eliel Lopes. Graças a Deus. Você vê que o assunto Espírito Santo, ele é abrangente, e eu vou formular mais uma pergunta, mas vou responder também aqui a pergunta do Paulo. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. As consequências da obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Quais são essas consequências? Eu vou iniciar pelo Geraldo, mas antes vamos responder a pergunta do Paulo. Lê para nós, Geraldo, a pergunta do Paulo, e você pode já dar uma resposta, se você assim desejar. Se uma pessoa não crê em Jesus, ela pode receber o Espírito Santo? A pergunta do Paulo é: se uma pessoa não crê em Jesus, ela pode receber o Espírito Santo? Eu vou responder, Paulo, não. Se ela não crê em Jesus, ela não tem como receber a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é dada somente para aqueles que abraçaram a fé em Jesus. Não abraçou a fé em Jesus, não vai ter a pessoa do Espírito Santo. Como nós falamos aqui na live, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, o primeiro papel é esse: ele vai convencer o homem do pecado, levar o homem a Cristo. Então, não tem como ter o Espírito Santo se não crer em Jesus. Voltando à primeira pergunta que eu fiz, a respeito das consequências da obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Quem quer começar a responder? Para não ficar... Quem gostaria de começar? Então, vamos lá. A principal consequência, né? É simplesmente algo, como a gente está comentando aqui, algo inexplicável. Sim. Realmente inexplicável. Porque é algo ótimo, né? As consequências do Espírito Santo traz coisas que a gente, às vezes, até mesmo fica meio que perplexo por aquilo acontecer. Pois nós estamos vendo que o ser humano em si, a sua natureza é má, né? A natureza do ser humano é algo que só leva a maldade, a complexidades, mas quando há permissão que o Espírito Santo faça a sua vontade, a sua obra, o ser humano deixa de fazer coisas que, de repente, ele não acredita que poderia deixar. Vamos dar um exemplo simples aqui, né? O vício em si. A pessoa é viciada em alguma coisa, quando ela permite o Espírito Santo habitar, o Espírito Santo agir na vida dela, o próprio deixa de fazer, sem precisar frequentar, como o irmão Daniel está dizendo aqui, né? Uma casa de recuperação, né? Um lugar que é específico para isso. Porque o Espírito Santo consegue dar força para a pessoa deixar de fazer aquilo. Então, uma das consequências é que o homem começa a viver uma novidade de vida em si. Muito bem, exatamente. O Espírito Santo, ele muda o parâmetro de vida do homem. Positivo. Essa é uma obra do Espírito Santo, também uma das obras do Espírito Santo, mudar o parâmetro de vida. Coisa maravilhosa. Posso? Pode. Nós temos um exemplo muito, muito claro no livro de Atos dos Apóstolos, que nós temos Saulo, um defensor costumaz
da lei, nós temos Saulo, aprendiz aos pés de Gamaliel, nós temos Saulo com um conhecimento técnico de lei absurda, que talvez até então ninguém tenha se comparado ao mesmo, ao nível de conhecimento, e ele defendia com tanta firmeza os seus pontos de vista, ele defendia com tanta volúpia os seus pontos de vista, que ele aparece na história do livro dos Atos dos Apóstolos, perseguindo os primeiros cristãos, matando os primeiros cristãos, por uma convicção naquilo que ele cria como lei central, como lei principal, acreditando ele fazer o certo, até que no capítulo 9 de Atos, há o encontro com Jesus, e o encontro com Jesus que tira a sua visão por algum tempo, o encontro com Jesus que faz ele ter o seu processo de conversão, e isto é ratificado, isso é fundamentado, por exemplo, quando ele está lá na casa, de joelhos no chão, orando, e aí vem o irmão Ananias e impõe as mãos sobre ele e ministra sobre ele, irmão Saulo, seja cheio do Espírito. Parece até como se fosse um estalar de dedos, parece como se fosse um interruptor. Você apertou um botão na vida de Paulo, e Saulo até então, e de repente aquele homem que defendia com tanta velocidade, com tanta volúpia a lei, ele se aplica agora ao Evangelho, à graça, de uma forma que todos que conheceram eles antes falam, não é possível, como pode ser o mesmo? Esta é a ação do Espírito. A ação do Espírito, ela é transformadora. A ação do Espírito, ela muda a vida do homem de uma vez. A ação do Espírito, ela transforma todos os segmentos antigos que eram contrários àquilo que é a graça e o que é o Evangelho, transforma de forma abrupta. Então, eu acredito que a maior ação, ou a maior atuação, ou o maior resultado da atuação do Espírito Santo na vida de alguém é essa mudança abrupta. E o que nos chama a atenção também, né, pastor? Sim. Sobre o capítulo, Atos capítulo 2, né? Sim. Que desceu o Espírito Santo sobre eles, eles falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E daí depois eles foram ver que aquelas pessoas eram pessoas simples, né? Sim. Eram simples pescadores de peixe e de repente estavam pregando, falando das maravilhas de Deus nas línguas pátrias das pessoas que ali estavam ali próximas, né? Então nós vemos aí o mover do Espírito Santo de uma forma assim extraordinária, né? E nos dias atuais, até pessoas, né, simples, muitas vezes indoutas, mas o Espírito Santo a convence de uma forma tão grande, a transformação é tão grande, que as pessoas que a conhecem ficam até abismadas. Ué, mas esse fulano não era aquele cicrano? Esse camarada não era aquele que era o Zaqueu da vida, né? Que passava perna em um, passava perna na outra. Que transformação foi essa? O que aconteceu com você, rapaz? Não, eu aceitei Jesus, né? Então é como diz o apóstolo Paulo, né? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Porque o Espírito Santo acaba fazendo uma habitação na vida da pessoa, né? E por ele habitar, ele acaba te dirigindo, te direcionando a vários lugares, a vários momentos propícios ao Espírito Santo de Deus, né? Trabalhar cada vez mais efetiva na vida do homem. Essa é a bênção. Nós temos a pergunta da Grace, que é o seguinte: como podemos perceber a ação do Espírito Santo em nossa vida cotidiana? Como podemos convidá-lo para fazer parte da nossa vida? Quem quer responder? A Bíblia diz que o Espírito comunica com o nosso Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está sempre nos comunicando conosco. Certa vez me fizeram a pergunta, como eu sei a vontade de Deus para a minha vida? A resposta que eu dei foi essa. Como o Espírito Santo comunica com o nosso Espírito, então ele vai estar sempre nos orientando, sempre. Ele é a nossa bússola. Então, a resposta para a Grace é essa. Alguém quer complementar? Eu vou ficar com a segunda parte da pergunta, e vai ser até meio mal educado a minha resposta, porque, não em relação a você, tá, Grace? Mas a resposta é muito simples e muito clara.
como podemos convidá-los para fazer parte da nossa vida? O ato de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador já é um convite para o Espírito Santo para a nossa vida. Ou eu estou errado? Alguém quer me corroborar? Está correto. Então, fica por aqui as minhas falas. A partir do momento que levantou a mão, abraçou a fé, já convidou o Espírito Santo para estar contigo. E Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E posteriormente Jesus também disse, permanecei em mim. Quando você permanece com Cristo, automaticamente está convidando o Espírito Santo a estar contigo. Aí ele vai estar te ajudando, te auxiliando em todas as suas necessidades. É algo maravilhoso. Então, algo perceptível, então, na primeira pergunta, é quando a pessoa está passando por um momento difícil e, de repente, ela se vê com força para poder superar aquele momento. Sim. Ou no momento triste, ela sabe que o momento está perturbador, está um momento, como que eu posso dizer, enclausurador em si, está sendo como se tivesse um início, ou até mesmo dentro de uma depressão, e a pessoa conseguir, então, se sobressair naquele momento, sem precisar da ajuda de nenhum tipo de especialista. A pessoa conseguiu se sobressair numa situação, com certeza a pessoa do Espírito Santo agiu naquele momento. Uma obra do Espírito Santo, aproveitando aqui, que foi falado pelo pastor Benilton Alain, ele deu exemplo aqui de Paulo, né? Sim. Tem tantos outros exemplos, mas ele deu de Paulo. O Espírito Santo é ele que equipa, capacita a igreja para a obra do reino de Deus. Sozinho, a igreja jamais teria sucesso. Sozinho, jamais a igreja alcançaria os confins da terra, mas o Espírito Santo ele veio para equipar, para capacitar o homem, a mulher, para fazer a obra. Então, vem todas as dificuldades tentando barrar o crescimento da igreja, e a igreja permanece ainda em pé, porque essa é a obra do Espírito Santo, equipar a igreja. Nós temos mais uma pergunta. Daniel, lê para nós, por favor, a pergunta do Gilson. Muito obrigado, Gilson, pela sua participação. Consegue ler? Consegue. Pergunta do Gilson. Se Deus é um e o Espírito Santo enviado é outro, de acordo com o dogma trinitário, o Espírito Santo é Deus e, segundo a Bíblia, Hebreus 12:9, Deus é o Pai de todos nós. E como Deus pode enviar o Espírito Santo, ou seja, a Ele próprio, Ele só pode enviar a outro Espírito e não a si próprio. Alguém se habilita? Essa é complicadinha. Como eu falei aqui no início da nossa live, né? Nós cremos na doutrina da Trindade. Então, essa crença é pela fé, não é pela razão. Sim. Então, é pela fé. Cremos pela fé. Então, teve a obra de Deus no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha de forma diferente, ele descia, operava através do sacerdote, do juiz, dos profetas. Jesus veio na dispensação da graça, cumpriu o seu papel, e agora está a pessoa do Espírito Santo cumprindo o seu papel, que é levar o homem a Cristo. Então, cada pessoa da Trindade tem o seu papel. Volta a afirmar. Acreditamos nisso pela fé. Sim. Como pessoas distintas, né? Nós sabemos que realmente é uma pessoa só nos três, né? Em três, uma Sim. pessoa só. Sim. Ele, desde o início, teve o seu papel, porque nós sabemos que lá em Gênesis ele estava pairando sobre a face das águas, não é verdade? Sim. E isso nos deixa claro que ele estava, vamos dizer, nas palavras de hoje, ele estava compartilhando com o Pai aquilo que estava acontecendo no lugar vazio, sem forma, não é verdade? E Deus em si percebeu que era necessário fazer alguma coisa em relação a isso. Então, nós percebemos que Deus, por sua vez, no seu plano de salvação, que já desde o início, como a Bíblia diz, já estava descrito, ele fez com que
os três trabalhassem de uma forma única, né? De uma forma certa, ou de uma forma sem precedentes, porque era necessário mostrar para o homem alguma coisa, e assim Deus fez e está fazendo, e continuará fazendo, até que nós sejamos arrebatados aos céus. A pergunta do Lucas é o seguinte: até que ponto o Espírito Santo interfere nas ações do ser humano? Eu vou responder essa pergunta. É assim, é interessante isso, porque o Espírito Santo, fazer uma comparação aqui, só vou, assim, para não entender, nada comparação. É como se fosse o despertador, né? De manhã ele desperta, né? E você pode levantar ou não, né? Geralmente a pessoa fica 5 minutos, né? Fica lá esperando um pouco, e o sono está forte, né? E aí chega uma hora que a pessoa vai lá e levanta, né? A pessoa vai chegar atrasado no trabalho. Então, o Espírito Santo, assim, ele dá aquele sinal, né? Mas ele não vai forçar você a fazer alguma coisa. Então, muitas vezes você pode ser usado pelo Espírito Santo para impedir que alguém venha se cometer um suicídio, né? Ele vai falar, olha, fala para aquela pessoa que existe um caminho, né? E ele vai falar mais uma vez, olha, fala para aquela pessoa que existe um caminho. E você vai olhar e falar assim, eu não vou falar nada disso, imagina, aquela pessoa que eu estou, né? E aí, ele não vai insistir. E se você for e fazer com que o Espírito Santo está falando, você vai impedir que uma pessoa venha cometer um suicídio, né? Aí a pessoa vai dar atenção que o Espírito Santo está falando através da sua vida, né? E aquela pessoa vai evitar de cometer um pecado terrível, né? De cometer um suicídio. Então, ele não vai forçar essa situação, né? Não vai forçar. Simplesmente vai te alertar. Agora, a decisão final é sua. Lembra daquele... Tem um cântico muito antigo, que diz assim... meu amigo, né, hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Depois eu fui entender esse hino mais tarde. Quando eu era criança, eu não entendia nada. Eu ficava pensando assim, está aqui na igreja, os irmãos estão cantando esse hino. Aí a pessoa não aceita Cristo. O que vai acontecer? Quando ela vai atravessar a rua, ela vai morrer? Porque ela não morreu. Quem morreu foi o irmão, que já estava preparado, né? E ela continua viva aí, bem viva. Depois eu fui entender que é assim, irmão, não é que a pessoa vai morrer, né? Pode até acontecer isso, lógico. A questão é que naquele momento que a pessoa está dentro da igreja, ouvindo, é uma oportunidade única. E que talvez, essa pessoa nunca mais entre por essa porta para ouvir a mensagem de Cristo, né? Então, pode ser a última chance. É por isso que o hino fala, amanhã pode ser muito tarde. Porque amanhã vai existir para ele. Pode ser que ele viva mais do que o pastor que estava fazendo um apelo. Verdade. Mas aí, o que vai acontecer? Né? Ele nunca mais vai ter essa oportunidade de entrar ou ouvir uma mensagem, seja qual for, porque o Espírito está manifestando naquele momento. É um momento único. E se ela não der ouvidos, né, triste vai ser o caminho dela. Então, assim, ele não vai ficar insistindo. A palavra de Deus fala, lá em Gênesis, capítulo... lá no comecinho da Bíblia, fala assim que o Espírito não vai contender com o homem para sempre, né? Você vê, ele não vai ficar insistindo com o homem para sempre. Então, o Espírito Santo ele não vai interferir nas ações da pessoa. Se a pessoa está falando, olha, você precisa fazer tal coisa, você não fez, amém, né? Vai usar uma outra pessoa, né? E assim vai. Muito bem. Só para terminar esse assunto do Lucas, muito obrigado pela pergunta. Sempre lembrar que Deus deu ao homem livre-arbítrio. Então, interferir, talvez não sei que ponto que interfere, mas o Espírito Santo ele vai sempre convidando ao homem, para que o homem mude o seu rumo, né? Mude o seu paradigma e abrace a fé em Cristo. Para terminar aqui o nosso debate, eu vou... Já falou já. Tem mais uma pergunta aqui do Luciano. Muito obrigado pela sua pergunta. Você consegue? Pode ler, Benito, por favor. Pergunta do Luciano. É possível alguém ser batizado no Espírito Santo
e não falar em outras línguas, visto que isso também faz parte da edificação espiritual para ela. Quem começa? O pessoal gosta de umas polêmicas, né? O pessoal gosta de umas polêmicas. Durante muito tempo, e essa é a crença da Igreja Assembleia de Deus, é a crença da Igreja Pentecostal, é a crença comum nossa aqui, de como evidência do batismo com o Espírito Santo seja a manifestação das línguas estranhas. Mas há inúmeras afirmações bíblicas, há inúmeros textos ou coisa do tipo. Por exemplo, o fato de Atos capítulo 2 ter começado com as línguas estranhas, mas, por exemplo, você vai ver em outras ocasiões da manifestação do Espírito que ela não tem essa ênfase falando sobre línguas estranhas. Por exemplo, quando os discípulos ou os apóstolos eles foram para Samaria, depois do trabalho que Filipe já havia feito para aquele local, eles impuseram as mãos sobre as pessoas e eles receberam o Espírito, mas não fala que eles falaram línguas estranhas. Por exemplo, em Atos, capítulo 4, versículo 31, eles estavam reunidos num local e, tendo orado, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito, mas não fala em línguas estranhas. Por exemplo, Paulo, em nenhuma das suas epístolas, ele coloca como afirmação que as línguas estranhas seja a causa, vamos assim, supra-suma de confirmação que o batismo com o Espírito Santo se é confirmado pelas línguas estranhas. Mas, como eu disse, é a crença assembleiana, é a crença pentecostal, nós acreditamos a vida inteira assim, então eu acredito que nós precisamos falar línguas estranhas, mas eu não falo isso com 100% de certeza que seja essa a afirmação certeira que línguas estranhas é a confirmação total do batismo com o Espírito Santo, e sim, claro, é muito importante porque línguas estranhas é para edificação espiritual, como o próprio apóstolo Paulo diz que quando eu falo em língua, eu falo para minha própria edificação. Se alguém quiser dar continuidade. É porque é assim, né? A pessoa aceitou Jesus, automaticamente, né? Ela já recebe o Espírito Santo, né? Com pessoa sobre ele. Sim. Daí, maior selo, né? Maior selo. Daí depois, pedindo, clamando a Deus, daí vem o dom, né? O dom de línguas estranhas, né? Que é diferente, né? Da presença do Espírito Santo, né? Mas que a pessoa reconhece, naquele irmão tá cheio do Espírito Santo, porque tá falando em línguas, Você né? sabe que é polêmico a gente falar isso, porque, tipo assim, na nossa cultura pentecostal, a gente foi construído nesse processo. Que se não fala em línguas estranhas, não é batizado com o Espírito Santo. Então, o nosso entendimento é que a língua estranha é um sinal. Sim. É um sinal que a pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo. Eu, particularmente, eu tenho 40 e poucos anos de evangelho, eu não conheço outra forma de saber se a pessoa foi batizada com o Espírito Santo sem a manifestação de línguas estranhas. Pois é. Eu não conheço. Pois é. Não sei se vocês conhecem outra forma. Por isso que nós acreditamos que é a nossa crença. A confirmação é o falar em línguas. Como foi dito pelo Geraldo, existe o dom de variedades de línguas estranhas, que é um dos dons do Espírito Santo. Então essa é a resposta que nós temos para o Luciano. Não sei se foi satisfatória, mas é a única que podemos dar. Então, eu volto a dizer aqui, explicar o Espírito Santo 100%, não vamos conseguir fazer isso. Então não que seja necessário você falar em línguas estranhas todas as vezes. Se houve o sinal, né, como a gente crê, né? Se houve o sinal do batismo com o Espírito Santo falando em mistério, porque as línguas estranhas é dom. Sim. E como os outros são dom. Então, Deus, ele capacita segundo aquilo que for bom para o uso dele na obra. Sim. Então, para mim, Deus achou por bem de me dar o dom de línguas. Né? Para você, achou por bem te dar o dom de profecia. Sim. E assim, né? E assim por diante, eu acredito. Então, assim, dessa forma. Uma coisa muito autêntica no meio do pentecostal, dos pentecostais, é o dom de variedade de línguas. Sim. É o mais comum que tem. Sim. Talvez seja porque o povo busque mais esse dom. O mais comum que nós vemos no meio pentecostal é o falar línguas estranhas.
Concluindo o assunto, a Bíblia dá vários símbolos a respeito do Espírito Santo, como pomba, como vento e assim por diante. Um dos símbolos do Espírito Santo, que eu acho coisa maravilhosa, é o Espírito Santo como selo. Como selo. E é isso que eu queria conversar com vocês aqui, para nós fecharmos a nossa live, falando do Espírito Santo como selo, a importância desse símbolo na vida do cristão. Pastor Benilton, começa com você. Toda vez que a gente fala de selo, você está chancelando. Toda vez que você fala de selo, você está dando o símbolo da autenticação. Por exemplo, você vai no cartório com o seu documento, aquela coisa toda, e tem lá, por exemplo, o reconhecimento de firma, tem a autenticação para dar o veredicto que aquele documento ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele é o que é. A minha crença, quando nós aceitamos a Jesus, e é uma coisa bem diferente de batismo com o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo como selo, porque seria mais ou menos assim: Jesus nos recebeu, Jesus nos aceitou depois de todo o processo de convencimento do Espírito, para que nós pudéssemos largarmos o pecado e vivermos uma vida condizente de espiritualidade e fé rumo aos céus, rumo à vida eterna. E para mostrar para todos que aquela vida é uma vida diferenciada, o Espírito Santo vem e diz: selado, esse aqui é autêntico, esse aqui não tem engano, esse aqui não é uma conversa furada, não foi um processinho comum, não foi uma aceitaçãozinha tipo para inglês ver ou coisa do tipo, não. O Espírito Santo, quando ele autentica, o Espírito Santo, quando ele sela, ele está comprovando que ali uma obra foi realizada, ali uma obra foi feita. Eu repasso agora para os meus companheiros me complementarem, por favor. Então, o selo é como se fosse uma marca, né? Sim. O Espírito Santo te marca ali, e você pode estar no meio de uma multidão, mas ele, no meio da multidão, ele observa o Geraldo, o Donizete, o Benilton, o pastor Eliel, o irmão Daniel, no meio da multidão, porque está marcado, né? Você pode estar numa multidão, você pode estar numa situação até difícil, mas ele te reconhece e, dependendo da situação, ele fica do seu lado, né? Porque você é um marcado, né? Marcado lá no livro da vida e marcado pelo Espírito Santo. Com esse aí ninguém mexe, ninguém toca, porque é meu, está marcado, está carimbado e autenticado pelo Senhor Deus, né? Então, como uma separação, né? Sim. Como uma separação. Então, não tem como o nosso adversário ele não identificar. Porque se fôssemos para sermos iguais, então não teria o porquê ter esse selo, né? Então, temos o selo para realmente causar um impacto, causar uma diferença. E também, lógico, sem este selo, com certeza nós não entraremos na Jerusalém celestial. Então, não tem como até mesmo tentar ludibriar, né, aquele que nos sela, né? Fazer como se dizer, vamos comprar o selo, como fez aquele mágico, né? Querendo comprar o poder, né? Não dá, não tem como, né? É algo que nós adquirimos por graça, né? Por misericórdia. Então, esse selo é que faz total diferença na vida do servo de Deus, que realmente quer seguir a vontade de Deus conforme ele deseja. Amém. O Espírito Santo nos lembra aquele versículo bem conhecido, né, que nós falamos. Um dos versículos mais conhecidos que está lá em Hebreus fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós muitas vezes falamos esse versículo, nós estamos passando por uma dificuldade ou que alguém está enfermo, que precisa de uma cura, e nós lembramos que Deus curou no passado, cura no presente, curará no futuro. Ótimo, né? Bem lembrado. Só que esse versículo nos lembra uma outra coisa, né? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, ao mesmo tempo que o Deus é o Deus de ontem, hoje será eternamente, em relação à sua santidade, ele continua o mesmo, ele não muda, né? Diz o livro do profeta Malaquias que Deus que não muda. Então,
quando nós cantamos, tem um cântico que diz, um cântico muito antigo também, que diz: o Espírito de Deus está aqui. E quando ouço-se, eu lembro de quando o sacerdote ele entrava para oferecer ali o sacrifício, e ele entrava no Santo dos Santos, e ele entrava amarrado por uma corda na sua cintura, porque se ele tivesse pecado, ele morreria ali. E como que alguém ia tirar ele de lá? Só puxando pela corda, que não podia entrar. Verdade. Então, o Espírito Santo nos lembra que o Senhor é santo, né? Santo, santo é o Senhor. E a gente não pode esquecer de maneira alguma, né, que o Senhor, ele operou no passado, ele curou e cura no presente, mas o mesmo Deus que agiu no passado daquela maneira, ele continua agindo hoje e quer de nós também começar em mim, né, começar em mim uma santidade maior. Amém? Exatamente. Complementando com os irmãos palavras aqui, concordo com a colocação de vocês. Então, o selo ele é usado para afirmar o quê? Propriedade. Sim. Quando você coloca-se um selo, você está afirmando que ali tem uma propriedade, pertence a alguém. Como foi falado também aqui pelo pastor Benilton, o selo traz ele traz uma segurança. Ele afirma que aquele objeto pertence autenticidade, pertence a alguém. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 20, que nós somos selados para o dia da redenção. A partir do momento que o homem aceita Jesus, ele foi selado para o dia da redenção. Ou seja, sem o selo, o homem não vai se encontrar com Deus. Ou seja, exatamente. Não tem céu sem selo. Sem selo, não tem céu. Foi selado por Jesus, está ali confirmado, você pertence a alguém. Então, eu aproveito aqui para falar para todos aqueles que estão nos ouvindo, ainda há tempo de ser selado. Ainda há tempo. E com essa frase, nós vamos fazer aqui agora uma oração. Agradeço você pela sua presença, pela sua paciência aí em nos ouvir, tanto vocês que estão presentes aqui, como vocês que estão acompanhando pela live. Agradeço ao presbítero Geraldo, presbítero Donizete, professor Daniel pela sua presença e também nosso pastor Benilton Alan aqui pela sua presença. Eu vou pedir então, pastor Benilton Alan, por gentileza, faz uma oração para nós terminarmos essa live. Vamos abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo com a bênção que Deus tem nos concedido. Eu, antes de fazer essa oração, eu quero aqui apenas agradecer pastor Eliel Lopes. Pastor Eliel é meu amigo já de muito tempo, na nossa juventude, bem lá no início. Se é muito tempo aí é meio complicado. Rapaz, fazer o quê? O tempo passou. E é um grande prazer poder participar de algo dessa magnitude. Amigos debatedores com muita classe e também com muito conhecimento bíblico. Saio daqui mais engajado, saio daqui com muito conhecimento e muito aprendizado por parte de vocês, e tenho certeza que quem está em casa foi alcançado também pela palavra. E só para nós não deixarmos nada vago, que nem alguém falou sobre a Trindade Divina, é algo que, se você for tentar levar através da razão, você vai bugar o seu cérebro, você não vai conseguir entender. Tem que ser exatamente pela fé. Sempre pela fé. Pela fé. Então, tudo que a gente falou aqui, baseado em um conhecimento, ou assunto ou outro, mas sobrepõe tudo aqui é a fé. Sobrepõe tudo aqui a fé. E eu quero aproveitar esse momento de fé e fazer uma oração com você que está na sua casa, com os irmãos que estão nos acompanhando também aqui de corpo presente, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a bênção sobre nós, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te glorificamos porque nós passamos aqui esta hora e quase hora e meia falando sobre a sua palavra, falando coisas concernentes à sua vontade. O teu Espírito Santo foi exaltado aqui em nossa conversa. E eu quero te agradecer, meu Pai, porque esta live tem chegado à distância, muita gente tem nos acompanhado e muita gente tem recebido de Ti através desta fala, através desta discussão, através desse debate. Que Teu Espírito complemente a obra por onde quer que as redes levarem esta mensagem. Que o Teu Espírito atue de forma profunda e extraordinária, que haja salvação ainda esta noite, que haja transformação ainda esta noite.
Pai, eu te louvo pela vida do pastor Eliel, eu te louvo pela vida dos obreiros presentes, eu te louvo pela vida da equipe que está nos assessorando, eu te louvo pela vida da igreja do Jardim Joamar, meu Pai. Eu te louvo pela igreja Assembleia de Deus de Santo Amaro. Eu te glorifico, Pai, porque eu sei que tudo que estamos fazendo são propósitos do Evangelho, são propósitos de fé, são propósitos que nós estamos aqui para apregoar o teu Evangelho, a tua palavra. E eu quero te louvar por esta oportunidade, Pai. Eu quero te glorificar por esse momento. Dá-nos a vitória, dá-nos a sua bênção. Continue nos honrando, nos abençoando em todos os sentidos. Agora nós estamos nos retirando cada qual para os nossos lares. Nos protege, nos guarda, livra-nos de todos os males, meu Pai. Coloque a sua mão sobre as nossas famílias, repreende as enfermidades. Deus, alivia o sofrimento do povo na terra em meio a toda esta pandemia, em meio a toda essa dificuldade. Pai, eu creio na vitória. Pai, eu creio na tua bênção e nas portas abertas. Eu quero te louvar e quero te agradecer no nome do teu Filho amado Jesus Cristo para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém. Mas eu não sei muito de corda. Bênção de Deus. Saber um pouquinho mais do Espírito Santo. Foi Vamos rápido, entoar né? um louvor rapidinho, Eu ainda tinha né? mais umas 3 perguntas sobre línguas estranhas. É sempre bênção, né? Conhecer um pouco mais sobre Deus que nós servimos e refletir sobre a ação dele nas nossas vidas é sempre muito edificante. E vamos aproveitar e continuar louvando ao Senhor para encerrar esse momento de reflexão, de salvação, e que o seu lar possa ser abençoado, alcançado com esse louvor. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou por erros que cometi. Era eu, condenado era eu, era eu, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu.
Deus abençoe. E esse sábado continue reverberando essa palavra, essa mensagem maravilhosa. Amém?